Boa noite a todos. Nós damos as boas-vindas a vocês que estão aqui e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui chegando a gente se sente acolhido, porque quem nos acolhe é nosso Mestre Jesus, é nosso Deus que nos criou e é a direção espiritual da nossa casa. Os espíritos bondosos que estão aqui. Vamos pedir para que Deus, o Mestre Jesus, sempre nos ampare, sempre nos dê sabedoria, luz, para fazermos as melhores escolhas em nossa vida. Vamos também pedir que sempre tenhamos a força, a fé, a coragem para enfrentar os desafios que a vida nos traz. E agradecidos por estarmos aqui, nós rezamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E que assim seja. Hoje, a explanação está a cargo do Feijão, trabalhador incansável dessa casa, e vai nos falar sobre limite do trabalho e repouso. Nós vamos vibrar positivamente para que ele possa nos transmitir tudo o que preparou com tanto carinho e pedimos que Deus nos dê o entendimento com a palestra do Feijão. Com você. Boa noite aos presentes, boa noite à nossa plateia desencarnada, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar a respeito do limite do trabalho e do repouso. Primeiro vamos fazer uma digressão a respeito do trabalho na história da humanidade. Na pré-história, o trabalho era essencialmente ligado à coleta de alimentos, à caça, à agricultura. As comunidades eram pequenas e as tarefas eram divididas de acordo com a idade e com o gênero. Na antiguidade, a escravidão era uma prática comum. O trabalho era visto como uma atividade servil, ou seja, era uma atividade dos escravos. A sociedade já era dividida em classes sociais com os trabalhadores, além dos escravos, os trabalhadores artesanais, ocupando as camadas mais baixas da sociedade. Vem a Revolução Industrial. Ocorreu no século XVIII e marcou um ponto de inflexão na história do trabalho. Por quê? Porque a mecanização da produção, a concentração dos trabalhadores nas fábricas e a divisão do trabalho transformaram radicalmente o planeta Terra, ou seja, as relações de produção. Teve pontos positivos, como o aumento da produtividade, o desenvolvimento tecnológico, que chega até os dias de hoje, a urbanização e o crescimento econômico. Mas a Revolução Industrial também teve seus aspectos negativos, como a exploração do trabalho infantil. Ela perdura até hoje. Temos um ponto positivo em Santa Catarina, que é o estado do Brasil que tem menos ocupação infantil, trabalho infantil. 3,pouco% da população infantil. Além da exploração do trabalho infantil, a Revolução Industrial trouxe também as jornadas exaustivas. Quem viveu, ou melhor, nós que vivemos naquela época, não tínhamos as
leis sociais que tem hoje que regulam o trabalho. Não, trabalhava-se 18, quase 20 horas por dia. E também as condições de trabalho eram bem mais insalubres do que nos dias de hoje. Chegamos no século XX, um século de grandes mudanças no trabalho. Como os movimentos trabalhistas surgiram no século XX, reivindicando o quê? Os direitos dos trabalhadores. Na Segunda Guerra Mundial, ela acelerou a industrialização e trouxe a participação das mulheres no mercado de trabalho. Elas estão no mercado de trabalho até hoje. Nós, não sei cuidar, agora que é uma brincadeira, né? Elas vão trabalhar fora e nós vamos pilotar o fogão e a máquina de lavar. Tanto porque o nível de educação de escolaridade das mulheres é maior que o dos homens. Então, a gente que se cuida, os maridos, os avós, os namorados, os noivos, os ficantes que se cuidam. E daqui a pouco nós vamos estar cuidando da casa. E também, no século XX, trouxe o quê? A globalização. Ou seja, a competição entre as empresas e maior flexibilidade. Tanto que, agora, na época da Covid, começou o home office, ou seja, o trabalho em casa, e continua até hoje. E hoje já se fala numa semana com menos de 6 dias de trabalho. Eles estão fazendo experiências em semanas com 5, 4 dias de trabalho. Então, à medida que a automatização vai acontecendo, menos pessoas são necessárias para fazer o trabalho, e isso, claro, que traz também o desemprego. Então, essa é uma das coisas negativas do século XXI. Hoje em dia, no nosso país, nós temos em torno de 6,3%, 6,4% da população economicamente ativa desempregada. Mas temos algumas coisas para nos auxiliar. Por exemplo, a inteligência artificial, que muitas vezes faz aquele trabalho exaustivo que nós deveríamos fazer. Por exemplo, professores, aqui nós temos professores. Correção de prova. Hoje em dia, você pode programar a inteligência artificial para fazer a correção de prova. Não precisa estar ali analisando as questões. Então, a automação, a inteligência artificial veio para nos auxiliar, mas é claro que também vai tirar alguns empregos. Então, além do teletrabalho, nós tivemos no século XXI a sustentabilidade, ou seja, a preocupação do meio ambiente. Empresas que trabalham com sustentabilidade, essa semana eu vi uma pesquisa que foi feita pelo Mercado Livre, onde ele coloca que muitas pessoas já estão fazendo escolhas baseadas na sustentabilidade. Antigamente, as nossas escolhas eram basicamente sobre os preços. Menor preço e qualidade, a gente comprava. Agora, já tem mais esquisito. Então, depois dessa introdução a respeito do trabalho, nós vamos analisar aquilo que está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais, ou seja, as leis que regem o universo, que regem a nossa vida, tanto física quanto moral. E o escritor espírita Cosme Marx, no seu livro Estrutura Didática do Livro dos Espíritos, ele divide as leis morais em 3 tipos. Primeiro, nós temos os deveres do homem para com Deus. E a gente pode perguntar, mas será que eu tenho algum dever para com Deus? Sim. E é a primeira lei moral, é a lei de adoração. Então, na lei de adoração, é o momento em que a gente reconhece, vamos dizer assim, a paternidade de Deus, o fato de Deus ter nos criado como elemento inteligente do universo e nos dar a eternidade para a gente evoluir até chegar àquela tão sonhada felicidade que a gente procura e muitas vezes foge entre os nossos dedos como areia ou como água. Então, a primeira lei é a lei da adoração. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Orando, agradecendo a Deus pelas coisas boas, agradecendo pelas dificuldades. E as dificuldades são o quê? São aquele empurrãozinho que Deus nos dá para testar
a nossa persistência, testar a nossa determinação de conquistar a felicidade. E depois, nós temos a segunda lei, o segundo dever do homem para com Deus, que é a lei do trabalho. O trabalho é um dever para com Deus. Mas por que será que o trabalho é um dever para com Deus? Porque é através do trabalho que a gente faz a nossa evolução. Por isso que nós vimos aí, desde a antiguidade, o trabalho sempre acompanhando a humanidade. Por quê? Era a maneira de Deus, de Jesus e dos bons espíritos nos fazerem evoluir. E através do trabalho, nós fazemos a nossa evolução e auxiliamos também na evolução do universo. E a gente pensa, o que eu vim fazer aqui na Terra? Eu vim casar, eu vim ter filhos, eu vim estudar, eu vim trabalhar. Quando nós viemos para cá, através da reencarnação, nós estamos fazendo o quê? A nossa evolução. Nos transformando em pessoas melhores, diminuindo os nossos defeitos, diminuindo os nossos vícios e aumentando o quê? As nossas virtudes e as nossas qualidades. Então, é através do trabalho que a gente faz essa evolução. Temos depois os deveres do homem para consigo mesmo. O que eu devo para mim? O que eu tenho, o que eu preciso para a minha evolução? Eu já sei que eu fui criado por Deus, eu sei que eu preciso trabalhar para fazer evolução, mas o que eu tenho de dever para comigo mesmo? Então, nós temos as outras leis morais, que são a lei de reprodução, que é através da reprodução que nós chegamos aqui ao planeta. Se não fosse o pai e a mãe de vocês, vocês não estariam aqui agora. Poderiam estar encarnados em outro continente, em outro país, mas a determinação dos espíritos, a programação espiritual de vocês, reencarnatória, diz, olha, vão nascer Sombrio, Balneário Gaivota, vão estar lá na Gaivota aproveitando o mar, etc. e tal. Então, a lei de reprodução. Temos também a lei de conservação, que nós precisamos, olha, eu preciso conservar esse corpício de bailarina espanhol que eu tenho. Só que eu alimentei ele demais, não é? Então, a gente tem que ter, saber o que a gente precisa para se alimentar. E a diferença entre o necessário e o supérfluo. Por que nós estamos hoje atravessando uma crise climática? Todos nós temos responsabilidade. Porque, infelizmente, a gente está tirando do planeta mais do que ele pode repor. Normalmente, quando chega no mês de julho, agosto, a gente já tirou tudo aquilo que o planeta podia repor no ano. Então, nós estamos vivendo o quê? No cheque especial. E quando a gente usa o cheque especial, o que a gente faz? Paga tudo. E como é que a gente paga o juro? À medida que a gente vai retirando mais do planeta, vai mudando esse equilíbrio tão perfeito que foi criado por Jesus há 4 bilhões de anos atrás, e aí vem enchente no Rio Grande do Sul. Nunca imaginei que eu ia ver só um lago no Saara. O Saara é um deserto. O deserto não tem água, o deserto é seco. E choveu tanto, claro, a água não se manteve no Saara, mas choveu tanto num dia que a água ficou empoçada. Por exemplo, agora, na Espanha, mais de 200 pessoas morreram. Por quê? Enchentes também. E por que isso está acontecendo? Porque o planeta está aquecendo, está havendo um aumento da evaporação de água do mar, o mar está aquecendo, e tem mais evaporação, e qual é a consequência? Tem mais chuva. Então, Rio Grande do Sul, Espanha, tudo que está acontecendo por aí, São Paulo, a nossa aqui em Santa Catarina também, nós temos a nossa parcela de culpa, porque estamos tirando demais. Então, e aí vem o quê? A outra lei moral, que é uma responsabilidade para conosco mesmo, a destruição. A lei de destruição também é uma lei moral do universo. Só que tem a destruição necessária, que nós precisamos nos alimentar, precisamos destruir vegetais, animais, mas também estamos destruindo demais. E aí vem a destruição para nos bate a nossa porta para nos alertar. Opa, o que está acontecendo? Vocês estão agindo errado. E tudo isso que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ter que voltar para corrigir. Nesse mês
Nós estamos em novembro, o mês de outubro provavelmente vai ser o mês mais quente da história do planeta. Porque os cientistas estimavam que quando chegasse um aumento de 1,5 graus centígrados na temperatura da Terra, teríamos problemas. Estava estimado para isso chegar lá para 2040. Bateu a nossa porta agora, nesse mês de outubro. Então, a restrição veio para nos alertar. E, finalmente, nós temos os nossos deveres para com o próximo. Lembra que na lei do trabalho nós tínhamos que trabalhar por nós e pela evolução da humanidade? Então, Allan Kardec coloca nas últimas leis morais os nossos deveres para com o próximo. Por exemplo, a lei de justiça. A lei de justiça é o nosso dever diante de Deus, nós sempre ser justos. Nós não gostamos que a justiça, que haja um equilíbrio na justiça em relação a nós? Queremos. Só que o que acontece? Nosso orgulho e nosso egoísmo se baseia naquele provérbio que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, a justiça, o máximo para nós e o mínimo para os outros. Então a gente tem que aprender tem que compreender aquela estátua que representa a justiça, que é uma mulher de olhos vendados com uma balança na mão. Significa o quê? Igualdade para todos. Então, à medida que nós conseguirmos trabalhar a justiça, que é um dever para com Deus, o mundo vai melhorar. Temos também nosso dever para com os outros agora, a lei de amor. A lei de amor, Jesus nos trouxe há 2.000 anos atrás. Ama a Deus e ama teu próximo. Nós ainda tememos a Deus. Achamos que Deus é responsável por tudo que está acontecendo. Não. Deus não é responsável. Deus nos criou, nos deu a eternidade para a gente evoluir. Só o que acontece? Quando nós chegamos no reino nominal, nós adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões. Isso traz o quê? As consequências. Então, um dos princípios da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Se eu plantar trigo, eu vou colher trigo, eu não vou colher aveia. Não. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Só que quando a gente planta coisa boa, já quer receber amanhã de manhã. Eu fiz o bem hoje, eu dei uma esmola, ajudei alguém, dei uma cesta básica, eu quero receber alguma coisa. Não é assim. A contabilidade divina é diferente. E a providência divina também é diferente. Por quê? Nós somos eternos. Tudo que eu jogar no mundo, no universo hoje, eu vou receber de volta. Está lá, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Cada um recebe no universo aquilo que dá. Então é importante a gente olhar e procurar distribuir bastante amor, porque vem a última lei moral, que é a lei de caridade. Que é uma lei só. Justiça, amor e caridade. A caridade é o quê? Não é chegar agora no Natal e comprar uma cesta básica e distribuir. Não. Isso é distribuição de algum bem material. Mas a verdadeira caridade é o quê? É colocar em prática, como eu disse, os 2 mandamentos de Jesus: amar a Deus e amar ao próximo. Como é que eu faço isso? Procurando ser um bom familiar, ajudando nas tarefas domésticas. Quando eu brinquei hoje com os homens que nós iríamos pilotar fogão, também ajudar na tarefa doméstica. Tem um que é uma chance: não, eu não lavo louça, não faço nada. A mulher que faz. Não é assim. Hoje em dia, a família, há necessidade de colaboração e de cooperação. Então a caridade começa em casa, depois vai para a escola, vai para o local de trabalho, vai para toda a nossa comunidade. Então, depois dessas leis morais, Kardec sintetiza todas elas o quê? Na perfeição moral. E lá elenca, na perfeição moral, tudo aquilo que o homem de bem deve fazer. Eu recomendo vocês que leiam o capítulo da perfeição moral do Livro dos Espíritos, que lá está elencado o que é o homem de bem. É aonde nós ainda vamos chegar. Nós estamos a caminho. E já estamos aqui, hoje, procurando elevar a nossa espiritualidade, procurando ajuda para as nossas dificuldades e
Recebemos a orientação de que cada um constrói a sua própria felicidade. E quero compartilhar com vocês, nós temos um projeto aqui no Centro Espírita Allan Kardec que é espiritizar com música. Quem não gosta de música, né? Todo mundo gosta de música. Só que, hoje em dia, com inteligência artificial, ficou fácil. Desde que você saiba manusear um computador, consiga fazer alguns comandos básicos, fazer uma música. Então, eu vou compartilhar com vocês, para que fiquem bem fixado na mente, uma música sobre as leis morais. No final tem música. Não é para dançar, é só para ouvir. Adoração ao Criador, fonte de luz, guiando nossos passos em direção à cruz. Trabalho e progresso, alicerces da vida, construindo um mundo mais belo e unido. Reprodução e conservação, a lei da natureza, mantendo a vida em eterna beleza. Destruição e renovação, ciclos que se repetem. A morte é renascimento em novas sensações. Lei do trabalho, força que move a evolução, sempre em renovação. Com as mãos calejadas e o coração puro, construímos um futuro mais seguro. Sociedade, igualdade, um ideal a buscar. Liberdade e justiça para todos alcançar. Amor e caridade, a essência da vida. Perfeição moral, a meta a ser seguida. Evolução constante, a lei do progresso. Eleva o espírito em direção ao sucesso. A causa, o efeito, um gira eterno. As sementes que plantamos vamos colher. Lei do trabalho, força que move a evolução, sempre em renovação. Com as mãos calejadas e o coração puro, construímos o futuro mais seguro. Em harmonia, a vida florescerá. Um novo amanhecer a nos esperar. Que a lei divina guie nossos passos, construindo um mundo com amor e com Jesus. Espero que essa música tenha ajudado agora a enfrentar a parte mais difícil, que é sobre o trabalho. Allan Kardec nos coloca, a respeito do limite do trabalho e do repouso, 5 perguntas no livro dos Espíritos. Ele pergunta: qual o limite do trabalho? Isso aqui é interessante para nós. A resposta dos Espíritos é o limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, como nós temos livre-arbítrio, a gente pode muito bem trabalhar. Tem gente que acha que não precisa trabalhar, que tem que viver às custas do governo, às custas da família, sem problema nenhum. Só que o que acontece? Quando nós utilizamos esse tipo de pensamento, nós não estamos evoluindo, nós estamos estacionando. Porque se não trabalhamos, tem uma história interessante que Chico Xavier conta num dos seus livros, que era uma pessoa que não queria trabalhar, vivia às custas dos outros, mendigando, pedindo uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Claro que é uma história, não é realidade. Aí, quando ele morreu, ele reencarnou no país das letras, porque não queria seguir em frente. Claro que a gente sabe que o espírito não retrograda. Nós não reencarnamos nos animais, é só uma figura de linguagem para a gente compreender a importância do trabalho. E aí Kardec ainda pergunta aos espíritos, algo que acontece ainda bastante hoje. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos inferiores um excesso de trabalho? A resposta é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores porque transgride o dever.
E como é que funciona a lei de Deus em relação a isso? Alguém que explora? Hoje em dia, a gente, de vez em quando, tem notícias que são encontrados trabalhadores em regime de escravidão. Aquele que está fazendo isso, no outro dia, vai estar no outro lado do balcão, como a gente vê. Vai reencarnar e vai ser também explorado, porque a justiça divina é perfeita. Ela dá a cada um de nós segundo nossas obras. Então, o que eu faço, eu recebo. E a pedagogia divina errou, vai ter que passar por aquilo que fez os outros passarem para aprender. Então, a partir do sofrimento, da dor, das dificuldades, a gente aprende. Kardec pergunta: o homem tem o direito ao repouso na velhice? Sim. Ele não está obrigado a nada, senão na proporção das suas forças. Ele continua perguntando: mas o que fará o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei de caridade. Então, o que a gente percebe? Que Kardec, já em 1857, lançava as bases do quê? Da Previdência Social. E o que é hoje? Eles trabalham por um período X de anos e depois tem direito a uma aposentadoria. A maioria das pessoas tem. Então, é a lei de justiça, amor e caridade vindo para o trabalho. Então, a gente compreende, juntando tudo isso, que o trabalho também é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual, porque através do trabalho a gente aumenta o nosso conhecimento, desenvolve a nossa inteligência e também desenvolve a nossa moralidade e a nossa espiritualidade. Por isso que a lei do trabalho está lá, na nossa obrigação para com Deus. E a respeito do trabalho, permite que o indivíduo contribua para o bem comum e se sinta útil. Claro que nós ainda somos muito egoístas, a gente pensa que está trabalhando só para nós. Eu estou trabalhando só para mim, não estou nem aí para o resto. Não. Com o tempo vai aprender que o trabalho, ele também é benéfico para a sociedade. Vamos analisar o trabalho nos planos espirituais, porque a gente já saiu daqui, a visão geral ou vai para o céu ou vai para o inferno. Chega lá no inferno, aquele caldeirão quente lá, um calorão bem grande, de vez em quando, eles atendiam o tridente lá, fazendo a gente sofrer. Não é esse o pensamento que a gente tem? E quando a gente vai para o céu, chega lá, eu estou no céu, não vou fazer nada, vou ficar só olhando para Deus. Não é assim. O trabalho também existe nos planos espirituais. Quem viu o filme Nosso Lar 1 e viu o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, percebe que na espiritualidade se trabalha. Tanto na espiritualidade positiva, quanto na espiritualidade negativa. Porque a espiritualidade negativa, ela fica maquinando o que nós vamos fazer para atazanar a vida de A, B, C ou D, através da obsessão e etc. e tal. E os bons espíritos trabalham para quê? Para acelerar a evolução do planeta. Hoje nós estávamos analisando, no nosso grupo de estudo, a invenção do Elon Musk dos carros voadores. Que novidade, né? Na espiritualidade existe carro voador há mais de um século. Quem deu o livro Nosso Lar percebe que tem carros voadores lá. Então, lentamente, esse conhecimento que existe na espiritualidade, ele é trazido para nós aqui no planeta para quê? Para que a gente possa também fazer a nossa evolução. E a respeito do trabalho, muitas vezes a gente trabalha à noite, não posso mais, estou cansado, vou ter que parar, vou ter que tirar férias. O governador do Nosso Lar, faz 100 anos que ele está trabalhando sem tirar férias. Está imaginando? 100 anos trabalhando sem tirar férias. Jesus, quanto tempo vocês acham que Jesus está trabalhando? Sem descansar. Importante lembrar que no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos diz que Jesus criou o planeta Terra. Tirou uma massa do Sol, uma massa incandescente, e essa massa começou a girar, começou a se solidificar, e ali criou o planeta Terra. A idade da Terra,
quase 5 bilhões de anos. Então, só trabalhando para nós, Jesus está há quase 5 bilhões de anos. E se Jesus tirar férias meia hora, será que ele vai encontrar a Terra quando voltar? Ele está ali, cuidando de tudo, controlando tudo. Com certeza não vai encontrar mais nenhum planeta para poder fazer evoluir. E, por exemplo, agora vamos um pouco mais acima. Há quanto tempo vocês acham que Deus está trabalhando? Só na criação do nosso universo são 15 bilhões de anos. E como a gente já sabe que o nosso universo não foi criado do nada, não existe aquele... no início era o nada e o nada estava grávido de começo. Não, existia uma coisa. Então, há 14 bilhões de anos, iniciou o nosso universo. O universo visível, o universo material. Só que, com certeza, bem antes disso, existiam outros universos. Então, a gente chega à conclusão que Deus trabalha por toda a eternidade e vai continuar trabalhando, porque o universo está se expandindo, novos mundos estão se formando e novos princípios espirituais e espíritos estão sendo criados. Então, é importante a gente compreender a importância do trabalho para nós. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Hoje à tarde, minha esposa deu o exemplo do nosso amigo Zé Serrano, que é do Centro Espírita Caminho da Luz de Praia Grande. Ele já tem quase 80 anos. E faz palestra. Ele disse que 6, 7 anos atrás ele parou e lembrou que ele tinha que levar uma aula para a espiritualidade. Todos nós vamos levar uma aula. Não tem que não levar. Ele parou e olhou a mala dele. Não tinha muita coisa, porque não vamos levar roupa, não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar a conta do banco, não vamos levar o nosso celular. Vamos levar o quê? As coisas boas que a gente faz. Aquilo que a gente constrói. Seja no lar, na escola, no trabalho, no mundo de relação. Então, é importante a gente compreender que o trabalho é fundamental, tanto que é uma obrigação nossa para com Deus. E para completar, eu prometi mais uma música, como eu não sou político, eu cumpro aquilo que eu prometo, lá vai a segunda música, que é sobre o trabalho. Vamos, a vida posseda. Musiquinha calma para a gente lembrar do sertanejo. Pede um tempo pra parar. Repousa a lei, movimento no caminho, pra renovar a força de seguir seu destino. Trabalhando as forças da vida, que o corpo já passado, liberdade pra frente, levar-se ao além. Repousa a lei, é tua também. Mas aqui o poder esquecendo que o trabalho tem limite e valor, abusar da fraqueza, oprimir o fato cruel. Esquecem que a justiça vem do céu. Trabalhamos com as forças que a vida nos dá e respeitar o limite que o corpo já passado. Liberdade pra mente, levar-se ao além. Repouso a lei, é cura também. Trabalhar com as forças que a vida nos dá e respeitar o limite que o corpo já traçado. Liberdade pra mente, levar-se ao além. Repouso a lei, é cura também. Trabalhar sem o poder, olhando que for, esquecendo que o trabalho tem um de valor, abusar da fraqueza, oprimir com fato cruel.
E assim que a justiça vem dos céus, trabalhício, o direito de descansar. Pois o forte deve ao fraco ajudar. Quando o corpo já não pode mais, é a caridade que a vida faz. E se o trabalho faltar, a miséria cair, esperança é o bem, é o Deus partir. A educação moral, o caminho se faz, com respeito e prudência o bem nos traz. Trabalhar com as forças que a vida nos dá, e respeitar o limite que o corpo já traçado. Liberdade pra frente é fácil a lei. Repouso a lei, é cura também. Que o mundo aprenda o tempo de amar. Que tranquilidade é o direito, um lugar pra voltar. Na harmonia do trabalho e descanso a paz. Caminhando com Deus que ao bem nos traz. Se nós trabalharmos com um pouco mais de amor, com certeza estaremos aí acrescentando alguma coisa na nossa evolução espiritual. Boa noite a todos, obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigada, Sejão. Nós aprendemos a lição. Trabalhar com amor. E vamos agora botar em prática. Vamos trabalhar pela caridade. Vamos fazer a nossa caridade aos nossos irmãos. No início a gente pensou em nós. Quando a gente pediu para Deus, para Jesus, espiritualidade, nos proteger. Agora vamos pedir para que eles protejam todos os nossos irmãos que estão com alguma dificuldade, que estão com doenças, que estão passando por necessidade das mais diversas. Vamos lembrar que eles são próximos e também dos que estão bem distantes. Que Deus possa amparar a todos. E também aqui lembramos dos nossos irmãos desencarnados, os que precisam de um socorro, de uma ajuda, para que sejam atendidos e que recebam o auxílio necessário. E passamos agora ao nosso passe de forma coletiva. Este é o momento que as nossas águas são fluidificadas pela espiritualidade. Convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e vamos receber diretamente da espiritualidade bondosa as boas energias de luz. Esse passe é estendido a todos os que estão aqui e também a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Espiritualidade benfazeja está entre nós, derramando bálsamos de saúde, de paz, de harmonia, de bem-estar, que todos nós estamos buscando nesse momento. Vamos receber esses bons fluidos e vamos agradecer por receber essas energias benéficas e agradecer também por essa paz que estamos sentindo agora. E com o coração cheio de gratidão, nós rezamos. Pai nosso, que estás no céu,
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Por caridade, Senhor, nos livre de todos os males. E que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco, quem nos acompanhou. Nós convidamos para que no próximo sábado, 19 horas, estejamos novamente juntos. Uma boa semana e vamos levar a paz de Jesus conosco. Vamos em paz. Feijão, feijão, delícia sem igual. Um prato especial para alegrar o astral. As frenéticas mandam um recado. Vitamina, sabor e bom dia com feijão são uma